para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entrando nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Soberano Deus e Pai, aqui estamos diante da tua presença, Senhor. E esta é a tua palavra, Pai amado, ao qual o Senhor colocou no meu coração para ser ministrada. Então eu peço a ti, ó Deus amado e santo, a tua autorização para estar ministrando a tua palavra. Peço que o Senhor venha me usar, meu Deus, poderosamente para transmitir a tua mensagem. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo que habita em mim, que venha usar os meus lábios para falar com a tua igreja. Eu não sei qual a maneira que ela entrou aqui, eu não sei qual a forma que ela está aqui, o que ela está passando eu também não sei, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então eu peço a ti nesta manhã, meu Deus, usa-me, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, para que a tua palavra vá e surta o efeito para que for enviada para aquele que precisa ouvir, em nome do Senhor Jesus. Você que pode aplaudir, desocupe as suas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Como eu disse, irmãos, eu havia pedido para o Senhor me dar uma mensagem para estar transmitindo. E o Senhor colocou este texto no meu coração. E eu acho interessante que o texto nos diz assim: e chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos. Evangelho segundo Marcos, ele é um evangelho escrito para os cristãos que se encontravam em Roma. Ele foi escrito 50, 60 anos depois de Cristo. Marcos, ele não foi um discípulo de Cristo, ele foi alcançado pelo evangelho e se converteu. E inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve este evangelho, porque a perseguição dos cristãos em Roma estava muito grande. As pessoas estavam sofrendo porque serviam a Jesus, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam sendo perseguidas, estavam sendo maltratadas e até mesmo sendo mortas pelo imperador Nero naquela época. E Marcos escreve provavelmente porque as pessoas estavam querendo desistir, querendo parar, querendo deixar os caminhos do Senhor. Porque naquela época os cristãos não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como os discípulos do caminho. Eles foram ser chamados de cristão um pouco mais à frente. Mas eu acredito que Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve este evangelho para animar as pessoas, para poder dar força para que as pessoas continuem a sua caminhada na presença do Senhor. Quantas vezes vem lutas, vem perseguições, como a nossa pastora Lucivânia disse que ela não estava mais aguentando, ela falou: eu vou parar, eu não vou mais continuar. Isso não só acontece na vida dela, acontece na vida de qualquer um de nós. E é por causa dele que nós não paramos.
E é por causa dele que nós não desistimos, porque ele nos dá força para caminhar. E Marcos escreve este evangelho, mas um capítulo antes, o capítulo 4, eu estava meditando, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, antes dele ir para Gadara, ele havia levantado cedo e foi pregar a palavra, foi levar as boas novas para aquelas pessoas. E eu acredito que Jesus passou a sua juventude, a sua adolescência, ou até a sua mocidade, vendo o povo de Israel sendo atormentado, sendo desprezado, sendo maltratado, porque naquela época não tinha profetas para trazer mensagens, e Roma estava por cima, escravizando, cobrando imposto, maltratando, eles não tinham liberdade. Os religiosos da época, eles não tinham a palavra de conforto, de consolo para aquelas pessoas, só sabiam acusar, só sabiam apontar os erros, porque eles só observavam a lei, e as pessoas estavam sendo maltratadas na época, antes de Jesus assumir. Mas Jesus assume. Jesus, ele começa o seu ministério e começa a pregar. E ele vai pregar e ele sobe em um barco. E a palavra do Senhor diz que ele começa a pregar e a ensinar. E eu acredito que era muita gente querendo ouvir. Era muita gente querendo ser curada. Era muita gente querendo ser liberta. Porque foi este o propósito de Cristo aqui nesta terra. Trazer a liberdade. Isaías 53, capítulo 4, nos diz isso. Que ele veio para levar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por ele nós fomos sarados. Por ele nós fomos curados. Então Jesus dá início o seu ministério. E ele está pregando, ele está falando, ele está ensinando. E Jesus não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, microfone, caixa de som, não tinha naquela época. Ele estava no barco falando e provavelmente muita gente ouvindo, ele precisava falar alto, precisava até gritar para que as pessoas pudessem ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor diz no capítulo 4, versículo 35, que naquele dia, sendo tarde, Jesus diz para seu discípulo assim: olha, vamos passar para o outro lado do mar. Já sendo tarde, Jesus havia pregado o dia todo, havia falado o dia todo, ele estava cansado. Você fica alguns minutos, algumas horas falando, você fica cansado, é um esgotamento físico. Só quem está aqui sabe o que é. O pastor que tem esse ministério de estar pregando, de estar falando, ele sabe que é. Muitas vezes a pessoa fala que vida de pastor é moleza. Não é, porque se esgota. Além de você ter que ter tempo de estar meditando, você tem que estar falando e pregando. Então Jesus estava cansado. E a palavra do Senhor diz que ele sobe, que ele já estava no barco, e ele pede para os seus discípulos para passar do outro lado. E os discípulos obedecem. E eu achei interessante neste texto, porque Jesus pede para passar, os discípulos nem indagam, mas Senhor, nós estamos cansados também, o dia inteiro estamos aqui, provavelmente não tinha nem se alimentado. Não seria melhor nós ir para casa, descansar e ir no outro dia onde o Senhor tem que ir? Mas não indagam o Senhor. Os discípulos é obediente ao Senhor também. E o Senhor entra no barco, e eles entram no mar, e a palavra vai dizer que se levanta um grande vento, uma grande tempestade, e nós podemos ver que Jesus está na polpa do barco, dormindo, porque ele estava cansado. Eu estive pesquisando, de Cafarnaum até Gadara, é uma distância de 18 quilômetros. 18 quilômetros pelo mar. Eles não tinham motor, não sei se eles foram remando, se foi a vela, mas eles tinham que percorrer 18 quilômetros. E 18 quilômetros, se você calcular, ela dá a distância de Guaianazes até o metrô Penha. Uma distância bem
expressiva para navegar durante a noite ou durante a tarde, a palavra do Senhor não diz, mas eles foram e enfrentaram essa tempestade, enfrentaram esta vendaval e chamaram o Senhor para que o Senhor viesse acalmar a tempestade. Não, eles nem sabiam que Jesus podia fazer isso. Eu meditando neste texto, amados, eles chamam Jesus porque a água estava entrando dentro do barco. E eles estavam tirando a água do barco para que o barco não afundasse. Então eles chamaram Jesus para que Jesus viesse ajudar eles. E Jesus fala com o vento e fala com a com as ondas. E aquilo se acalma. E se você for olhar, eles olham para o outro e falam assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Muitas vezes você vai chamar Jesus, você vai clamar a Jesus, você vai pedir ajuda para Jesus, achando que Ele vai fazer algo, mas Ele vai fazer algo muito além do que você pode imaginar, muito além do que você pode pensar, porque eles chamaram Jesus, não foi para Jesus acalmar a tempestade, foi para Jesus ajudar eles a tirar a água do barco, mas Jesus acalmou a tempestade. Jesus fez diferente. E aqui no capítulo 5 nós vemos Jesus chegando em Gadara. Jesus sabia que lá naquele lugar tinha uma pessoa que precisava dele. Jesus sabia que não poderia esperar muito tempo, porque aquele homem já vinha sofrendo há algum tempo. Jesus precisava de imediato chegar aonde ele tinha que chegar para atender aquele homem que estava sendo atormentado, que estava sendo destruído, a sua família provavelmente sofrendo também, porque quando nós vemos alguém da nossa família sofrendo, nós sofremos também, não concordamos, não aceitamos. E a palavra do Senhor diz que quando ele desembarca, os demônios vêm naquele homem e pergunta: o que veio fazer aqui? Já veio nos atormentar antes do tempo? Olha como o diabo é astuto. Ele está atormentando aquele homem há muito tempo, e ainda vai perguntar para Jesus se veio ele atormentar, se Jesus veio atormentar eles antes do tempo. Não dá para entender, né? Não dá para entender. O diabo está atormentando e não quer ser atormentado. E Jesus expulsa aquele demônio. Pergunta para ele. Faz pergunta, faz interrogações. Mas o que eu acho interessante é aqui, no versículo 4, na parte C, que diz assim: e ninguém podia amansar. Ninguém podia fazer nada. Provavelmente a família já teria corrido para todos os lugares, batido em muitas portas, provavelmente teria ido para muitos lugares procurando fazer algo para salvar a vida daquele homem, para libertar aquele homem daquele mal que ele estava sofrendo. Mas ninguém podia fazer nada. O único que poderia fazer era Jesus. O único. As pessoas já estavam desacreditadas, não acreditavam mais, deixaram de mão, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele ficava preso entre grilhões e correntes, acorrentado, mas nada conseguia prender aquele homem. E diz que ele vivia clamando, gritando dia e noite. Eu acredito que o clamor desse homem não era para perturbar, mas era para pedir socorro, pedir ajuda. Um homem que estava ali pedindo ajuda, socorro, mas ninguém podia fazer nada por ele. Mas tem alguém que pode fazer. Tem alguém que é capaz de fazer. É o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele é capaz de libertar, Ele é capaz de curar, Ele é capaz de transformar, Ele é capaz de fazer aquilo que nós nem imaginamos que Ele é capaz de fazer. Ele faz na minha e na sua vida, na vida do seu familiar, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Aquilo que você não pode acreditar que Ele faz, Ele vai fazer, porque Ele é fiel para fazer. Ele veio para fazer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor interroga os demônios. Os demônios falam quem é. Os demônios não interrogam um só, né? Que um só tem a ousadia de conversar com Jesus. E fala quem é. Nós somos legiões, né?
A Bíblia não fala, mas uma legião de soldados romanos era 6.000 homens. Imagine quantos demônios estavam ali atormentando a vida daquele homem, perturbando aquele homem, tentando destruir a vida daquele homem, porque a palavra diz que ele se cortava com pedra, ele se lançava em pedras, para poder, ele mesmo queria acabar com a própria vida, porque ele não estava mais suportando aquilo que ele estava passando. Ele mesmo queria destruir a sua própria vida, porque ele não aguentava mais aquela situação que ele estava vivendo. E quando o Senhor chega, que o Senhor expulsa aqueles demônios da vida daquele homem, nós podemos ver a transformação. Nós podemos ver que Jesus mudou aquela situação. Não é diferente na nossa vida, amados. Não é diferente na sua vida. O Senhor pode mudar situações. O Senhor pode mudar, transformar, amados. Nós temos que somente crer na palavra do Senhor. Eu não sei qual foi a maneira que você entrou aqui. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Basta você confiar no Deus Todo-Poderoso. Basta você crer que Ele pode mudar a situação da sua família. Ele pode mudar a situação do seu filho. Basta você crer. Não tem distância. Nós vemos que Jesus percorreu 18 quilômetros para alcançar uma alma. Uma vida que estava sofrendo. Uma vida que estava ali passando por dificuldade. O Senhor Jesus foi ao encontro. Não importou o horário, não importou o cansaço, não importou a tempestade, não importou nada. Ele foi resolver aquilo que era necessário ser resolvido. E não é diferente. Quando nós dobramos nosso joelho e clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor venha ao nosso encontro, para que Ele venha resolver a nossa situação, tenha certeza que Ele está ouvindo a sua oração. Tenha certeza que Ele vai ao seu encontro. Não importa a dificuldade, para nós pode ser difícil, mas para Deus não existe nada impossível. Nada é impossível para o nosso Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, depois de liberto, todos da cidade foram ver o que tinha acontecido e encontraram ele curado, liberto, sentado, e nem acreditaram, porque era uma pessoa que ninguém dava valor. Ninguém dava nada por ele. Era uma pessoa desacreditada, uma pessoa desprezada pela sociedade. Era uma pessoa que vivia no sepulcro, porque nem em casa ele podia viver. Imagine as condições desse homem. Imagine as condições desse homem. E quando as pessoas viram ele, temeram. Temeram porque não acreditaram na sua transformação. Não acreditaram naquilo que estavam vendo. O que o Senhor Jesus havia feito pela vida dele. Mas eu acho interessante que ao invés deles valorizar aquilo que o Senhor fez pela vida daquele homem, eles deram valor nos porcos que haviam morrido e mandaram Jesus sair dali. Quantas pessoas não valorizam aquilo que Jesus faz, não valorizam aquilo que Jesus realiza, e não quer receber Jesus na sua vida, não quer receber Jesus para transformar, para mudar, porque ele viu a mudança, viu a transformação que o Senhor fez na vida daquele homem. Viram o que o Senhor fez com ele, mas não quiseram receber Jesus. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que você vai evangelizar, não aceita a palavra. Quando nós vamos evangelizar aí na porta, quantas pessoas recusam o convite? Quantas pessoas recusam receber uma palavra? Recusam, não está recusando o convite que você está fazendo, está recusando Jesus, está recusando a palavra de Deus, está recusando aquilo que o Senhor pode fazer na vida dela. Por isso que eu não fico triste quando eu vou entregar um panfleto ou um folheto para as pessoas e as pessoas não recusam. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua parte. A nossa parte nós estamos fazendo. Agora é ela e Deus. Essas pessoas que não aceitaram Jesus vão ter que dar conta, porque recusaram o Salvador. Recusaram aquele que podia transformar e libertar a sua vida.
Quantas pessoas que conhecem a palavra e conhecem o evangelho estão recusando, estão voltando para trás, estão abandonando. Nós temos que continuar firmes. Nós temos que continuar caminhando na direção de Cristo. Independente da situação, independente daquilo que vier contra a nossa vida, independente de tudo, é Jesus. É Jesus. Como disse Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde que eu vou, depois que fui resgatado das garras do diabo, voltar para as garras do diabo? Jamais. E a palavra do Senhor diz que aquele homem pediu para ir com Jesus. Ele queria se tornar um discípulo de Cristo, e queria se tornar uma pessoa que caminhasse com Cristo, mas o Senhor não permitiu, falou: não, vai lá para sua casa, vai lá para a sua família, porque elas estão desesperadas, elas estão aflitas. Vai lá e mostra para ela o que eu fiz na sua vida, quão bom eu fui para com você, a transformação que teve na sua vida. Vai lá e fala para ela, mostra para eles. E a palavra do Senhor diz que ele não só mostrou para a família, ele foi para a cidade inteira, em Decápolis. Decápolis são 10 cidades ao redor daquela ilha, e ele saiu pregando e anunciando a transformação que Jesus fez na sua vida. Você tem falado o que Jesus tem feito na sua vida? Você tem pregado aquilo que Jesus tem feito na sua vida? Não podemos omitir, irmãos. Não podemos negar aquilo que Jesus fez em nossa vida. Temos que falar, temos que anunciar, temos que propagar este evangelho que liberta, que cura e transforma a vida de pessoas. O Senhor, quando esteve aqui, Ele escolheu 12 pessoas, 12 homens, 12 discípulos, para se prepará-los para poder levar a palavra dEle. Marcos cita os 12 discípulos. Marcos não foi um dos discípulos, mas foi alcançado pelo evangelho. E ele preparou. E se eu e você, nós estamos aqui hoje, é graças a esses discípulos que o Senhor havia preparado há mais de 2000 anos atrás, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, para falar os feitos de Jesus. Muitas vezes nós achamos difícil, ficamos até com medo de subir no altar, porque é uma responsabilidade para você pregar a palavra. Mas a palavra do Senhor é simples. É só falar o que Jesus fez, é só falar o que Jesus é capaz de fazer, é só falar o que a pessoa está precisando ouvir. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação que ela acha que não tem mais jeito para a vida dela, ela acha que não tem mais condições. Mas se você chegar e falar o que Jesus realizou na sua vida, com certeza essa pessoa vai se achegar ao Senhor, vai se achegar a Deus, por causa de você, por causa do evangelho, por causa da palavra, por causa do testemunho que você está dando. Nós somos essas pessoas que precisam levar esta palavra às pessoas que precisam ouvir. Eu e você somos os mensageiros de Cristo. Paulo diz que nós somos a carta aberta. A nossa vida é um testemunho, a nossa vida é uma pregação. A transformação que Deus fez na minha vida e na sua vida é uma pregação para quem nos conheceu no passado, para quem nos conheceu e nos viu, quem nós éramos antes e quem nós somos hoje. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores, representantes de Cristo aqui nesta terra. Então faça a obra do Senhor com amor, com dedicação. Seja este embaixador de Cristo. Leve a palavra do Senhor aonde você for, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Leve a palavra do Senhor. O Senhor quer ver esses frutos. O Senhor quer colher este fruto seu, que é a palavra, que é o evangelho pregado, é almas rendendo aos pés do Senhor. Marcos, quando eu fiquei meditando nesta passagem, eu já havia meditado algumas vezes, mas o Senhor sempre traz, coisas novas. A palavra do Senhor diz que ela renova, sempre está renovando, sempre está trazendo mensagens diferentes para a nossa vida. E eu meditando neste texto, eu falei, como Deus é bom, como o Senhor é bom, porque Jesus, ele se importou com uma única pessoa,
Ele não media a distância. A palavra do Senhor ela não fala a distância que eles percorriam, mas não era distância curta, era distância longas e distâncias que eles percorriam a pé, caminhando, para poder levar as boas novas do Senhor. Muitas vezes nós ficamos até com preguiça de vir para a igreja. Muitas vezes nós ficamos com preguiça de sair para fazer um evangelismo. Nós temos que nos atentar à palavra do Senhor. Nós temos que observar e ver o sacrifício que o Senhor fez por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós pudéssemos ganhar a nossa salvação hoje. Este homem foi alcançado, foi liberto, foi curado, se tornou um evangelista, pregador da palavra. Eu queria ter um livro que contasse a história dos feitos desse homem, porque eu acredito que pessoas, quando ouviam ele falando, pessoas choravam, porque pessoas que viram a situação dele e viu como ele estava, não tem como não chorar. O testemunho da nossa pastora aqui nos trouxe lágrimas aos olhos, de ver o que ela passou, o que ela teve que enfrentar para poder chegar aonde ela chegou. Nos traz lágrimas quando nós vemos nosso irmão ser vitorioso, alcançar vitórias. A minha irmã, ela morou mais de 25 anos aqui em São Paulo, mas para que o esposo dela precisasse ser salvo, ela teve que ir embora para o interior de São Paulo. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Teve que deixar tudo aqui e morar no interior de São Paulo, para que o Senhor pudesse fazer a obra na vida do esposo dela, lá no interior de São Paulo. E hoje os dois servem ao Senhor. Hoje os dois pregam a palavra do Senhor. E é desta forma que Deus trabalha. Muitas vezes nós temos que deixar tudo para que o Senhor venha fazer algo na nossa vida, na nossa família. Ela deixou casa, deixou filhos, tudo crescidos, lógico, mas é difícil para uma mãe ter que deixar um filho, uma filha, mesmo que sendo casada, ir embora para o interior para poder atender um chamado de Deus, atender a voz do Senhor. Mas ela foi, e não foi em vão. E em pouco tempo meu cunhado aceitou a Jesus, e o Senhor salvou ele das garras do diabo. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, amados, que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós venhamos fazer a sua vontade, como esses discípulos fizeram. Olha, vamos passar por outro lado do mar, mas a essa hora já está tarde, eu estou cansado. Quantas vezes o pastor nos chama para fazer uma visita, pastor, mas eu tenho outro compromisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não temos que arrumar desculpa. Pessoas estão precisando de nós, pessoas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Quando o pastor convocar para fazer uma visita, vá, porque o Senhor está na frente, está no controle. Vá, não se recuse, faça aquilo que o Senhor colocou no coração para fazer. Amados, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta manhã, da parte do Senhor, mas tenha certeza de uma coisa: você vai sair com a sua vitória. O obstante é você guardar no coração esta palavra, a palavra que o Senhor colocou no seu coração, a palavra que o Senhor falou com você nesta manhã, a palavra que o Senhor está dizendo para você nesta manhã. Continue perseverando, continue buscando ao Senhor, porque Ele vai realizar na sua vida o que é necessário ser realizado. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Aplauda o nome do Senhor nessa manhã. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por este culto tão maravilhoso. Desde o início do culto, os louvores falou muito comigo nesta manhã. Aquilo que nós precisamos ouvir, através dos louvores, o Senhor falou conosco. E sei que o Senhor irá continuar falando com você, no seu coração, porque o Senhor sempre fala conosco, mas nós dá ouvido à voz do Senhor. Amém?
Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Pai. Queremos agradecer a Ti por mais esta manhã abençoada, ao qual o Senhor nos proporcionou de estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a Ti nesta manhã que o Senhor venha estender as Tuas mãos, santa e poderosa, sobre cada vida que está aqui. Eu não sei, Senhor, qual a maneira que ela entrou aqui, o que ela veio buscar da parte do Senhor, meu Deus. Mas nós confiamos num Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que atravessa o mar, que enfrenta a tempestade, um Deus que faz o impossível, o possível e o impossível para alcançar uma vida que está sofrendo. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, a esta pessoa. Que o Senhor venha a realizar aquilo que é necessário ser realizado, Pai. Que esta alma venha a ser alcançada pelas Tuas mãos, meu Deus, e venha a ser liberta, Senhor, de qualquer vício que seja. Seja das drogas, seja do jogo, seja do alcoolismo, Senhor. Que o Senhor venha a libertar, meu Pai. Porque tem famílias que estão chorando, tem famílias que estão sofrendo, Pai, por ver um filho, por ver uma filha, por ver um esposo, a esposa passando por dificuldades, passando por provações, meu Deus. Então nesta manhã nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha de encontro a cada um nesta manhã, meu Pai, e realize aquilo que é necessário ser realizado, ó Deus. Ah, Senhor, aqui está a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, ao qual o Senhor prometeu vir buscar, meu Pai. E eu sei, meu Deus, que muitos deles estão orando pelos seus familiares, para que eles sejam salvos, para que eles não venham sofrer, para que eles não venham perecer. Que as orações deles não sejam em vão, que elas cheguem ao trono da Tua graça, Senhor, e venha a ser respondida, Pai, e venha a ser, meu Deus amado, aleluia, alcançada essas vidas, ó Deus, através das orações do Teu servo e da Tua serva nesta manhã. Oh Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Jesus, por mais este dia na Tua presença, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu agradeço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glórias a Deus. Que nós venhamos perseverar todos os dias. Que nada venha nos parar na caminhada contigo. Todos os dias nós venhamos olhar somente para Ti. E diante das lutas e das dificuldades, que nós venhamos continuar até o dia do grande encontro contigo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi